eles eram nossos inimigos. E eu vim meditando, pensando no bambuzal, me levou à infância, me levou aquilo que na infância era medo, que hoje não é mais. E aí veio ao nosso coração o Salmo 27, quando o salmista diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos, os meus adversários vieram contra mim, o Senhor estendeu contra eles as suas mãos e o Senhor me deu vitória. Mais ou menos na linguagem de hoje seria assim, o Salmo 27, e numa outra versão fala que quando os meus adversários, meus inimigos se levantaram, foram eles que retrocederam e caíram. E eu fiquei pensando o que seria preciso para que nós pudéssemos vencer os nossos inimigos. Nós, como cristãos e como servos de Deus, nós temos 3 inimigos. O nosso adversário, o arqui-inimigo, que é o maior, é o diabo, nosso adversário. Nós temos os inimigos humanos, aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam realmente contra nós. E nós temos a nossa própria carne, que a Bíblia diz que nós passamos por uma luta constante todos os dias, contra a nossa vontade, contra a nossa carne e contra a vontade de Deus. É uma guerra ali constante dentro do nosso ser, lutar contra a carne, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, e é uma guerra que todos os dias nós passamos por elas, seja com os nossos inimigos espirituais, nossos inimigos humanos, ou o nosso próprio eu, a nossa própria carne. E às vezes a gente fica pensando, como que nós vamos vencer esses inimigos? O nosso inimigo maior, a palavra de Deus diz que ele já foi derrotado por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, se nós estivermos bem na presença de Deus, nós não precisamos nos preocupar com esse inimigo, porque ele já foi derrotado. Através de Cristo, o sacrifício dele na cruz, ele nos fez mais do que vencedores contra esse nosso inimigo, que é o maior deles. E a gente para pensar, e os outros inimigos, como é que a gente vence? Quando nós temos comunhão, intimidade com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus,